Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos trabalhar nessa videoaula agregados heterogêneos. Um agregado heterogêneo, ou como também é chamado registro, ou por alguns autores também tratado como struct, agrupa várias variáveis em uma só, vários tipos diferentes em uma única variável, sendo utilizado para agrupar um conjunto de dados não similares. Aqui eu quero abrir um parênteses para deixar claro que em PHP eu tenho o conceito de classes. Porém, vocês ainda não estudaram nada relacionado à programação orientada a objetos. Então a gente está programando de forma imperativa. Sendo assim, eu vou utilizar um outro recurso de PHP para que a gente possa implementar registros ou structs. Eu vou utilizar o conceito de array. Um array em PHP pode conter elementos de tipos de dados diferentes, ou seja, um array em PHP pode ser utilizado para armazenar um registro. Para uma melhor compreensão desse conceito, vamos agora a um exemplo. Então, tag de início de script em PHP. Agora eu vou apresentar para vocês um trecho do script que vai estabelecer a representação de um registro, um struct, por meio de um array associativo. Vou detalhar um pouco mais o que vem a ser esse array associativo. Então vamos lá. Quando nós estávamos estudando arrays convencionais, o que nós tínhamos? Então vamos imaginar que eu estivesse estabelecendo um vetor com 5 elementos. Aí eu ia ter os meus índices variando de 0 a 4 associado aos elementos deste meu vetor, tá certo? Só que pensem agora esse meu vetor, esse array, como sendo uma função. Lembram-se do conceito de função? Então função é um instrumento através do qual eu posso associar elementos do conjunto domínio com elementos do meu conjunto imagem. Então no caso eu poderia visualizar um array padrão associando elementos do conjunto domínio, que seriam os índices, com elementos do conjunto imagem, que seriam os valores dos elementos que eu tenho armazenados no meu vetor. Então, no caso, um array associativo, eu vou associar valores que vão estar representando o meu conjunto domínio e vou associá-los a elementos do meu conjunto imagem. Vai ficar mais claro por meio do exemplo. Então, aqui eu estou atribuindo para a variável P1 um array, Então P1 vai ser do tipo array. Eu posso perceber isso pelo cochetes que nós visualizamos aqui. Então, quais vão ser esses elementos do meu array que será P1? Então, aqui eu estou estabelecendo o primeiro elemento. O primeiro elemento é Ana. E ele está associado a string nome. Então, eu vou utilizar a string nome como o meu índice do meu array para acessar o elemento que é a minha string Ana. Vírgula, para que eu possa definir os próximos elementos do meu array. Neste caso, eu estou associando a minha string idade, que vai ser um elemento do meu conjunto domínio, vamos enxergar assim, com 30, que é o meu valor de um elemento do array e representa o meu conjunto imagem, vírgula, para especificar o próximo elemento do meu array. Então, no caso, a altura vai ser o meu elemento do conjunto domínio que está associado ao valor do meu array 1.65. Fecho aqui então o meu array. Então eu especifiquei aqui um array com 3 elementos, cujos elementos são de tipos diferentes. Então o primeiro elemento do meu array é a string Ana. O segundo elemento do meu array é o inteiro 30. O terceiro elemento do meu array é o valor real 1.65. E eu vou estabelecer aqui uma associação entre essas strings e os meus valores do vetor. Vai ficar mais claro agora por meio da forma com que eu vou acessar esses meus campos. Então notem aqui, eu vou apresentar na saída padrão uma string, resultado dessas duas concatenações, Então primeiro eu tenho a string nome espaço, que vai ser concatenada, olha, com o elemento do meu array P1 indexado pela string nome. Então a string nome foi associada à string Ana. Então aqui vai ficar o valor da string Ana. E este vai ser concatenado com o nome, que na sequência é concatenado com a quebra de linha. Vamos ver a apresentação dos demais elementos do meu vetor. Então aqui agora eu vou apresentar na saída padrão o resultado dessas concatenações da string idade com o elemento do meu vetor indexado por idade. E aí eu estabeleci uma relação entre idade e o valor do meu elemento, que é o 30. Então aqui vai ser apresentado o 30. O 30 vai ser convertido para sua representação em string, concatenado com
essa string e o resultado da concatenação concatenado com esta outra string, tá certo? Então, no caso, vai aparecer na saída padrão idade, 2 pontos, 30, anos e uma quebra de linha. Na sequência, mais um eco, e agora, né, eu acesso o elemento do meu vetor P1, utilizando como índice a minha string altura, que foi associada ao valor do elemento do meu array, do meu vetor 1.65. Então, o que nós vamos ter na saída padrão sendo apresentado? Altura 2 pontos, 1.65, m e uma quebra de linha. Aí agora eu fecho o meu script em PHP. Agora a gente vai dar mais um passo na compreensão desse processo, que eu quero deixar claro que eu posso ter um vetor associativo que vai ter como elemento um outro vetor associativo. Então vamos visualizar. Então aqui no caso eu vou especificar o meu array associativo que vai representar o tipo endereço. Então a variável endereço está sendo declarada e inicializada na declaração como um array. E aí o primeiro elemento do array é rua das acácias e ele está sendo associado com rua, tá? Então eu vou usar essa string rua para índice do meu vetor quando eu quiser acessar o elemento rua das acácias. Vírgula, vou especificar mais campos, né, ou mais elementos para o meu array, ou no caso da nossa visualização aqui, campos para meu registro, tá? Minha estrutura. Então agora eu tenho o elemento 123 que eu estou associando com a string número, a qual vou utilizar como índice do vetor quando eu quiser acessar este elemento. E aí eu sigo adiante. Agora eu tenho, né, o valor, né, que é a minha string centro, associado a bairro, que eu vou utilizar como elemento do conjunto domínio. Estou associando a minha string cidade a minha string São Paulo. Então, São Paulo é o valor de um elemento do meu array endereço, e para acessá-lo eu vou utilizar como índice a minha string cidade. Na sequência agora, mais uma associação da string sigla underline estado com SP. Mais uma associação da string CEP com o valor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que eu posso enxergar como sendo, né, 12.345.678, ou simplesmente associado ao meu CEP. Agora eu fecho, né, a definição do meu array. Com base na especificação do nosso array anterior, agora a gente vai criar um outro array associativo chamado ficha pessoal, que vai ser capaz de armazenar os dados de uma pessoa. Então vamos para essa especificação. Então tenho aqui, né, a declaração e inicialização da declaração da variável ficha pessoal. A mesma vai ser um array. Como que eu sei? Pois eu observo aqui, ó, o colchete. Aí na sequência eu especifico aqui o primeiro valor desse meu array, que é, né, João da Silva, que está sendo associado, né, com o nome. Então, nome se associa a João da Silva, nome vai ser usado como o índice do meu array para eu acessar o elemento João da Silva. E assim eu sigo, associando a string telefone a este número, associando a string endereço a, olha aqui, a variável declarada anteriormente como endereço, que é um array associativo. E aqui eu fecho o meu array que está sendo, né, declarado aqui, que é ficha pessoal. Agora vamos para a utilização desse array associativo, que tem um campo que é um outro array associativo. Então, tag do meu início de script em PHP, comentário aqui especificando, né, que aqui constariam as especificações dos arrays associativos, né, tipo endereço, e aí na sequência ele estaria. Depois, né, eu teria a especificação do array associativo ficha pessoal, estaria aqui. Suprimir a representação dos arrays aqui para não ficar com a fonte muito pequena, mas exatamente os trechos de script que nós vimos anteriormente constariam aqui nessas reticências. Aí agora eu vou exibir esses dados, né? Eu vou apresentar no periférico de saída padrão os dados contidos, né, nessa variável ficha pessoal, que por sua vez tem um elemento que corresponde à minha variável endereço. Então vamos lá. Então, apresento na saída padrão, né, o resultado da concatenação dessas três strings, deixando claro que a primeira aqui é uma string constante, né, nome, 2 pontos, né, com o que vai ser
resultado do acesso ao array associativo ficha pessoal por meio da string nome, que vai funcionar como um índice, tá certo? E aí essa string é concatenada com nome e, por sua vez, o resultado da concatenação é concatenado com a quebra de linha. Na sequência, mais uma função echo. Agora eu apresento o telefone e aí concateno com a string que vai corresponder ao acesso, né, o elemento do meu array ficha pessoal indexado pela string telefone. E lá foi associado a um valor, né, do meu array. Depois eu tenho uma quebra de linha e assim eu sigo o endereço e agora eu acesso o elemento da minha variável ficha pessoal, que é um array indexado por endereço. Esse elemento é um array associativo que vai ser indexado por rua. E aí o resultado, né, ao ser concatenado com endereço, é concatenado com essa minha vírgula. E agora eu sigo, né? Vou apresentar o campo número, uma vírgula, o campo bairro, uma vírgula, o campo cidade, uma barra, o campo sigla de estado, e aí eu tenho uma quebra de linha. Então lembrando que tudo isso aqui é o resultado de algumas concatenações, né? Então, concatena essas duas strings, o resultado concatena com essa, o resultado concatena com essa, o resultado concatena com essa, e assim sucessivamente, até por último concatenarmos com a quebra de linha. Agora eu vou para um próximo campo do meu array ficha pessoal. Agora, né, é o endereço e aí eu acesso o CEP, tá bom? Então lembrando que aqui é um array associativo, cujo um campo é um array associativo também. Tem uma quebra de linha. Tag de fechamento do meu script em PHP. Buscando a melhor compreensão dos tópicos trabalhados, vamos agora para a prática de um exercício. Construa um script que manipule um vetor com 5 registros de alunos, onde cada registro possui informações referentes ao nome, data de nascimento, número de matrícula, CPF e coeficiente de rendimento do aluno. A manipulação do vetor deve ser feita através das seguintes funções: inicializar vetor, imprimir um determinado registro com base no valor do campo CPF e imprimir um determinado registro com base na sua posição no vetor. O script não pode possuir variáveis globais e deve se utilizar de forma satisfatória das funções mencionadas. Pausem o vídeo e gerem a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você gerou a sua solução para o problema em questão, agora eu vou apresentar uma proposta de solução para o mesmo. Tag de início de script em PHP. Agora um comentário só para explicitar que eu vou a seguir mostrar o código de uma função responsável por fazer a leitura de uma linha por meio da entrada padrão e eliminar espaços no início e no final dessa linha, bem como quebra de linhas que estejam presentes. Então aqui a especificação da função ler entrada. Eu quero aproveitar esse exemplo, melhor dizendo, né, essa proposta de solução para o exercício para externar um detalhe, né? Já mencionei em outras oportunidades, outras videoaulas para ser mais específico, e a linguagem de PHP ela tem tipagem dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Quando eu especificava uma função, eu apresentava apenas aqui o identificador que eu ia utilizar para o parâmetro, ou se o mesmo ia ser passado por valor ou por referência. No caso aqui, né, a gente não tem a presença do e-comercial antes do cifrão, então este parâmetro vai ser passado por valor. O fato é que aqui eu estou explicitando o tipo string para esse parâmetro, algo que é desnecessário considerando a tipagem dinâmica de PHP, mas coloquei aqui só para trazer à luz a esse comentário, né? Vamos então dar continuidade. Estou especificando a minha função ler entrada, que vai receber um parâmetro, aqui explicitado que o mesmo é do tipo string. Depois eu também estou explicitando o tipo de retorno da minha função. Então também estou externando que a função vai retornar uma string. Aqui eu destaco novamente que é desnecessário fazer isso em função da tipagem dinâmica de PHP. O que eu quero dizer com isso? Dentro da função ler entrada, se eu tiver um return e o valor que eu estou retornando é do tipo string, a função ler entrada vai retornar um elemento de tipo string. Mas eu aproveitei, né, esse exemplo de solução para externar este comentário. Agora, então, como primeira instrução da minha função ler entrada, eu tenho um echo que vai apresentar a mensagem que eu recebi na saída padrão, ou seja, a solicitação do que deve ser lido. E eu tenho na sequência o comando return. Então, notem que eu vou ler da entrada padrão
uma string por meio da função fgetS, vou passar essa string lida como entrada para trim, que vai fazer, né, alguns ajustes na string caso sejam necessários, eliminação de espaço no início, no final e quebra de linha. Depois eu tenho o fechamento do bloco da minha função ler entrada. Vamos então dar continuidade ao nosso script. Eu vou, né, modularizar o mesmo e apresentar apenas trechos dele por conta dele ser muito extenso e eu quero que a fonte fique legível para vocês, então eu não quero uma fonte muito pequena. Então eu vou setorizar, me valendo da modularização, o meu script para facilitar a legibilidade do mesmo para quem está assistindo. Agora eu vou apresentar para vocês o trecho do meu script que se refere ao código da função responsável por inicializar o vetor de alunos com dados fornecidos pelo usuário. Então, inicializo ali a especificação da minha função, inicializar alunos. A mesma não vai ter parâmetros e terá como tipo de retorno um array. Lembrando que eu não preciso fazer essa explicitação, pois PHP tem tipagem dinâmica. A primeira instrução que eu tenho na minha função vai ser, né, a declaração e inicialização da minha variável alunos, que vai ser um array vazio inicialmente. Agora eu tenho um for que vai iterar, né, 5 vezes, pois vai iterar enquanto o valor for de 0 a 4 dentro do meu for. A primeira instrução que eu tenho é um echo, que vai apresentar a seguinte mensagem na saída padrão. Tem uma quebra de linha, né, esse símbolo, depois cadastro do aluno, e o valor de +1 vai ser obtido, transformado em string, que vai ser concatenada com esta, que na sequência é concatenada com a quebra de linha. Agora, então, eu vou utilizar a função definida anteriormente, ler entrada, passando para a mesma como parâmetro a string nome, espaço. Então, vai ocorrer a leitura de um valor para nome, o processamento dessa string, né, com a eliminação de espaço, quebra de linha, e o mesmo vai ser armazenado na variável nome. Na sequência, de forma análoga, faço uso da função ler entrada, passando essa string para a mesma, e o retorno vai ser armazenado na variável nascimento. Na sequência, uso novamente a função ler entrada, agora passando para a mesma string matrícula, né? O retorno vai ser armazenado na variável matrícula. Na sequência, uso novamente a função ler entrada, passando agora a string CPF, e o retorno da função ler entrada é armazenado em CPF. E assim eu sigo. Chamo novamente ler entrada, passando agora para a mesma a string coeficiente de rendimento, espaço. O retorno de ler entrada vai ser convertido para um valor float por meio desse cast, e eu armazeno esse valor float na variável. Agora, de posse dessas variáveis com seus respectivos valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão, eu vou agora atribuir esses meus valores a um array que vai ser um elemento do meu array alunos. Vamos ver isso acontecendo. Então agora, só lembrando, né, que quando eu não uso o índice para um array, eu vou atribuir um elemento, vai ser verificado pela própria linguagem, ou melhor, pelo próprio interpretador da linguagem, qual o elemento que se encontra vazio. Então, na primeira iteração do for, eu tenho que alunos é um array vazio. Então, eu vou atribuir esse array aqui para o primeiro elemento do meu array alunos. Então, o índice aqui implicitamente é 0, tá certo? E aí, esse array aqui vai ser um array associativo, onde eu vou relacionar strings aos conteúdos dessas variáveis. Então, vamos lá. Então, esse primeiro array contido no meu array alunos é um array associativo, onde eu associo a string nome ao conteúdo da variável nome. Eu vou associar a string nascimento ao conteúdo da variável nascimento, a string matrícula ao conteúdo da variável matrícula, a string CPF ao conteúdo da variável CPF, a string coeficiente ao conteúdo da variável coeficiente. E aí eu fecho esse meu array, que vai ser armazenado no primeiro elemento do meu array alunos. Agora eu fecho o meu for e volto para a próxima iteração. Vou receber as entradas referentes ao registro do segundo aluno, e aí vou armazenar na próxima iteração do for, na posição 1, que é a segunda posição do meu array alunos, o novo cadastro. E assim eu sigo até preencher o meu vetor alunos com os 5 registros referentes aos alunos.
Tenho agora o meu return alunos, né? Lembrando que eu vou retornar um array por meio da função inicializar alunos. Fecho agora o bloco da minha função. Na sequência, agora, eu vou apresentar para vocês o código da função responsável por imprimir um aluno com base no CPF. Então, no caso, eu estou especificando a função imprimir aluno por CPF. A mesma vai receber dois parâmetros formais, sendo o primeiro um array e o segundo uma string. Lembrando que não há necessidade de especificar esses tipos, pois em PHP eu tenho tipagem dinâmica. Aqui também eu estou explicitando, sem haver a obrigatoriedade, que a função vai retornar um void. Ou seja, se eu utilizar um return sem valor dentro da função, eu já estaria indicando que a mesma estaria retornando um void. Mas aqui eu optei por explicitar para apresentar para vocês esta possibilidade. Abro o bloco da minha função, dentro da mesma vou utilizar a função for each. Então lembrando que uma tradução livre de contexto seria para cada, então eu tenho um laço de repetição aqui, que é muito utilizado para manipular vetores. Então aqui eu estou dizendo que eu vou iterar aqui dentro desse laço por meio da manipulação do meu array ou vetor alunos, e aí para cada iteração eu vou ter o valor de um elemento do vetor armazenado na minha variável aluno. Dentro do meu bloco do for each, eu vou ter um if inicialmente. O que eu estou verificando aqui? Eu estou verificando se o elemento aluno do meu vetor no campo CPF possui um valor igual ao que eu tenho na minha variável CPF, que é o que eu recebi no parâmetro formal. Lembrando que igual, igual, igual vai comparar não apenas o valor, mas também o tipo. Mas lembrando que eu associei a string CPF a um campo que corresponde a um CPF dentro desse meu elemento, que é um array associativo. Então eu vou comparar se o CPF armazenado em aluno corresponde ao CPF que eu estou buscando. Se o resultado da avaliação dessa expressão lógica for true, aí eu vou apresentar os dados deste aluno. E aí eu tenho uma função que eu vou apresentar o código a seguir para vocês, que vai ser exibir aluno. E eu passo aluno para a mesma. Então eu estou explorando nesse exercício ao máximo o conceito de modularização. Então eu estou enxergando ao máximo subproblemas que compõem meu problema maior para poder, trabalhar esses subproblemas de forma mais simples. Tem um return agora para finalizar a execução da minha função. Então lembrando, return sem valor, a função vai retornar um valor do tipo void, vazio, em uma tradução livre de contexto. E eu finalizo a execução. Porém, se eu não entrei no if, eu tenho um bloco fechado aqui, eu vou seguir a execução, fecho for each. E aí vou ficar iterando, buscando por algum registro de aluno que tenha um CPF correspondente ao que eu estou procurando. Se eu iterar as 5 vezes, porque é o número de elementos que eu tenho no meu array alunos, e não localizar em momento nenhum no registro de um dado aluno o CPF que eu procuro, eu vou agora executar o echo, que vai informar, apresentando ao usuário na saída padrão a mensagem aluno com CPF, conteúdo da variável, não encontrado, e uma quebra de linha. Aí eu fecho agora o bloco da minha função imprimir aluno por CPF. Na sequência, agora eu vou apresentar para vocês o código da função imprime aluno com base no índice. Então, essa função, cujo nome é imprimir aluno por índice, vai receber dois parâmetros formais. Esses parâmetros formais vão ser um array e um inteiro, Lembrando que eu não preciso explicitar esses tipos, pois em PHP eu tenho tipagem dinâmica. De forma análoga, eu não preciso explicitar que o tipo de retorno da função imprimir aluno por índice é void, vazio, que eu vou utilizar apenas um return sem valor dentro da função. A utilização desse return sem valor já indicaria para o processador da linguagem, para o interpretador, que a função retorna um void. Tenho agora então aqui um if, para nos lembrarmos também que sempre que a gente usa indexação de um vetor, a gente tem que podemos nos certificar se esse índice é válido ou não. E isso é aconselhável. Então, para verificar se uma indexação
de um vetor, de um array é correta, eu posso utilizar a função isSet. Então aqui eu estou acessando o meu array alunos por meio do índice contido na variável índice e verificando se essa indexação é correta. Se ela for, vai retornar true a função isSet e eu entro no if. Consequentemente, eu vou chamar a função exibirAluno, passando agora, né, o aluno contido no meu array por meio do acesso do mesmo com o índice da variável índice. Se porventura isSet retornar false, ou seja, eu utilizei um índice inválido para esse meu array, eu vou para o else. E aí vou apresentar a seguinte mensagem na saída padrão por meio da execução da função echo. Índice, aí eu apresento o valor da variável índice, inválido, deve estar entre 0 e, aí eu ponho aqui, né, count alunos. É que só para lembrar, o que essa função count faz? Quando a gente chama a função count e passa um array, a função vai retornar a quantidade de elementos que eu tenho neste vetor. Então, no caso, o meu vetor alunos, como nós vimos anteriormente, vai ter 5 elementos. Então, a função count vai retornar 5. Ao subtrair 1, eu vou ter o valor 4. E aí eu vou apresentar aqui, né, que os índices devem variar de 0 até 4. E eu tenho uma quebra de linha. Fecho o bloco do meu else, fecho o bloco da minha função. Vamos agora ver o trecho do script que vai apresentar o código da função exibe os dados de aluno, que já foi utilizada por funções anteriormente apresentadas para vocês. Então, tenho aqui, né, o início da minha função. Então, estou especificando com a palavra function, que eu estou definindo a função exibir alunos. A mesma vai ter um único parâmetro. Aqui eu estou explicitando que esse parâmetro formal será do tipo array, lembrando que isso é desnecessário, pois a tipagem em PHP é dinâmica, e também estou explicitando que a função vai retornar um void, ou seja, que o tipo de retorno da função é vazio, então eu posso utilizar aqui dentro return sem valor. Aí lembrando que é também desnecessário explicitar esse tipo de retorno. A simples utilização de um return, ponto e vírgula, sem valor dentro do corpo da minha função exibir alunos, já indica para o processador da linguagem, né, para o interpretador, que o tipo da função é void, ou que o tipo de retorno da função é void. A primeira instrução que eu tenho ali é um echo, que vai apresentar após uma quebra de linha, né, a seguinte mensagem na saída padrão. Então eu tenho ali hífen, espaço, dados do aluno, espaço, e mais 3 hífens e uma quebra de linha. Na sequência eu vou começar a apresentar agora, né, os meus dados referentes ao aluno que eu recebi. Então lembrando que o aluno vai ser um array associativo, e agora eu vou apresentar cada um dos campos desse meu array, ou registro, como vocês preferirem, já que eu estou utilizando um array para armazenar um registro. Então vai apresentar nome, 2 pontos. Aqui eu só quero destacar o porquê da utilização das chaves. Então sempre que eu estiver em dúvida, ou até por segurança, eu posso adotar esse padrão, né? Quando eu estiver apresentando dentro de uma string o conteúdo de uma variável, se eu quiser explicitar, deixar bem claro para o interpretador da linguagem que eu vou acessar ali uma variável, eu posso utilizar as chaves para fazer essa delimitação, né? Então as chaves estão delimitando, e neste ponto da string vai ser apresentado o conteúdo da variável aluno. Como o aluno é um array associativo, então entre colchetes eu vou colocar aqui o valor que eu estou associando a um dado elemento do meu array. Então no caso a string nome foi associada a um campo, e é este valor do campo que vai ser apresentado nesta posição. Depois eu tenho uma quebra de linha. E assim eu sigo, né? De forma análoga, apresento agora o nascimento e o valor do campo do array aluno indexado pela string nascimento. Agora vou apresentar matrícula, 2 pontos, e o campo do meu array aluno indexado por matrícula. E na sequência vou apresentar CPF, 2 pontos, e o valor do meu campo do meu array aluno indexado por CPF. Por fim, agora eu vou apresentar coeficiente 2 pontos e eu vou acessar o elemento do meu array aluno indexado por coeficiente. Fecho então agora o bloco da minha função exibir aluno. Agora eu vou apresentar para vocês um trecho do script principal que fará uso das funções definidas anteriormente. Então começo então pela
utilização da função inicializar alunos, né, que vai retornar um array, e esse array vai ser atribuído para a variável alunos. Na sequência, estou só explicitando agora que eu vou fazer a busca de um aluno com base no CPF. Para isso eu tenho a execução do echo, que vai apresentar na saída padrão, né, a seguinte mensagem após uma quebra de linha: busca por CPF. E aí eu vou agora utilizar a função ler entrada. Para ela eu vou passar, né, para o seu parâmetro o valor que é minha string constante. Digite o CPF para a busca. A função vai fazer a leitura desse CPF, retornar o valor após um tratamento, né, que a gente viu o código da função, e armazenar na variável CPF busca. Agora eu faço uso da minha função imprimir aluno por CPF, passando o meu array alunos e o meu CPF da busca, para que a função localize se existe algum aluno com este CPF e apresente os campos do mesmo, caso exista, na saída padrão. Na sequência agora, eu vou usar a função que efetua uma busca por um aluno com base no índice. Então, uso o echo para apresentar na saída padrão após uma quebra de linha a mensagem busca por índice. Vou me valer novamente da função ler entrada para, né, solicitar que o usuário digite o índice de 0 a 4, que eu quero só externar, e nesse caso eu não estou filtrando ou transparecendo ao usuário detalhes de implementação. Eu quero que ele me forneça o índice que eu vou usar como índice real do vetor. Então o vetor com 5 elementos tem seus índices variando de 0 a 4. Então nesse caso aqui eu explicitei. Só estou deixando essa nuance bem clara, né? Então normalmente eu adoto por padrão transparecer ao usuário detalhes de implementação. Aqui eu não fiz intencionalmente para poder externar este comentário a vocês, mas em tempo deixo claro que é muito mais interessante transparecer ao usuário detalhes de implementação, tá certo? Então no caso, utilizei a função ler entrada, passei para ela, né, para o seu parâmetro string, então vai ser solicitado um valor, o valor vai ser lido, lembrando que ler entrada retorna uma string tratada, né, por meio de trim, mas aqui eu converto essa string para um valor inteiro, e este valor inteiro eu armazeno na variável índice busca. Conforme eu apresentei para vocês, quando trabalhamos o código de implementação da função imprimir aluno por índice, a função vai verificar se este índice é válido para uma indexação deste array. Se for, vai acessar o array apresentando os campos referentes ao registro do aluno em questão. Por fim, eu tenho agora a tag que fecha o meu script em PHP. Essa nossa videoaula finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Até mais!